Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Olá também para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos começando aqui a nova temporada do Giro Entrevista, abrindo a nova temporada do Giro Entrevista, começando mais uma edição, e desta vez nós estamos recebendo aqui o comissário Aranha e o delegado Ney Loureiro da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, aqui em Petrópolis. A gente vai conversar sobre diversos assuntos aqui nesta edição do Giro Entrevista. Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Uma honra, agradecimento muito grande esse convite, poder mostrar um pouco, né, do nosso trabalho, mostrar quem nós somos aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente conversava aqui em off antes de iniciar o programa, né, sobre alguns temas, e a gente conversou aqui sobre, acho que a gente pode até abrir o nosso programa falando um pouco sobre isso. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender quais são as atribuições de cada uma das polícias e quais são as atribuições da polícia de modo geral. Chega às vezes diversas demandas para a polícia civil, registros de ocorrências às vezes que possam ser feitos, que às vezes não é a polícia que é encarregada de resolver e solucionar determinado problema. Então, gostaria de saber dos senhores como é feito também esse trabalho mais didático, mais pedagógico, quando uma pessoa vai até 105DP e ela recebe determinada orientação, digamos assim, sobre determinado problema. Posso ir, Aranha? Vai lá, doutor. Ô, Gabriel, o que acontece é o seguinte, muito pertinente a sua pergunta, porque a gente sofre até, às vezes, muitas reclamações, até muitas denúncias na corregedoria. Não quiseram fazer meu RO... não quiseram me atender, ou fui mal atendido. Por quê? Porque justamente as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento, né, de como funciona o sistema. Né? O sistema é muito mais amplo do que se acha. Né? Só que a única instituição que... Esses dias eu até estava vendo uma matéria muito interessante sobre a Polícia Militar. Uma das poucas instituições que está inclusa em todos os municípios do Brasil é um DPOzinho da Polícia Militar. Então, qualquer cidade que você for no Brasil, vai ter ali uma casinha, vai ter ali uma viatura da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem uma capilaridade muito grande no país. Então, essa nossa repartição de trabalho, ela está esculpida no artigo 144 da Constituição Federal. Lá você vai ter a competência de cada polícia. Tem lá a competência da Polícia Federal, a competência da Polícia Civil Estadual, tem a competência da Polícia Militar, competência da Polícia Ferroviária Federal. Hoje nós temos a Polícia Penal, nós temos a Guarda Municipal, que acabou de tá tramitando agora essa mudança da Guarda Municipal. E cada um tem a sua esfera de competência, de acordo também com o artigo 144 e o Código Penal, que vai demandar para qual, né, órgão que vai ser demandado. Basicamente, né, a Polícia Civil, a Polícia Federal são chamadas de Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária? São a polícia que são basicamente auxiliar do Ministério Público, que vai embasar uma possível propositura de uma ação penal. Entendeu? Então a gente trabalha com cartório. Né? A gente tem lá, por isso que a gente ouvir entrevista, testemunhas, apreensão, parará. As outras polícias, basicamente, são polícias de visibilidade, são polícias preventivas. Elas agem antes do crime acontecer. Então, elas vão ali, por isso que geralmente elas andam fardadas, elas têm um uniforme, que elas estão ali para prevenir que o crime aconteça ou até mesmo dar uma sensação de segurança para a população, um socorro, uma dúvida. Né? A gente acabamos de ter agora a exposição agropecuária. Então, estava lá a Guarda Municipal, Polícia Militar, os órgãos competentes. Lá, se tem uma dúvida, geralmente a gente procura uma pessoa que tenha uma farda, um uniforme, que vai nos esclarecer. E a Polícia Civil e a Polícia Federal, ela trabalha depois que o crime acontece. E aí o que acontece? Mais importante, entrando nesse assunto, é o seguinte: as competências de cada instituição. Por quê? A gente age com o crime. Como você falou, às vezes existem algumas demandas que chegam na delegacia que não são crimes. Só que pelo fato de ser uma instituição que está aberta lá 24 horas, uma instituição pública, que tem, assim, acho que o primordial é proteger e servir e proteger, que é o nosso lema, em defesa de quem precisar, a gente atende a pessoa, mas às vezes a gente orienta, olha, seu caso não é a ser resolvido aqui. Igual, por exemplo, vamos dar um exemplo assim fácil da população entender. Violência doméstica. Vamos lá, chegou lá uma senhora, foi agredida pelo marido. A gente vai fazer a parte criminal da violência doméstica.
Mas existe a esfera social, existe a esfera de amparo, de uma pensão, de uma separação de bens, de um divórcio, que isso não é feito na Polícia Civil. Né? Eu até costumo brincar o seguinte, a pessoa na Polícia Civil ou na Polícia Federal, ela responde com a liberdade. Ela não responde, eu caí num golpe, eu quero receber meu dinheiro de volta. Você não vai receber o dinheiro de volta na delegacia. Né? A pessoa que te fez, de repente, lá te deu o golpe, ela pode ser presa, está sujeita a ser presa, e depois você vai ter que demandar, se você tiver direito, uma ação civil de restituição do dinheiro que você perdeu. Entendeu? Então, alguma das vezes, né, Aranha, até o Aranha é mestre, né, nisso, o Aranha é um dos assim, vocacionados, tem um coração muito bom, de querer, às vezes, auxiliar a pessoa, porque as pessoas, às vezes, pensam que só ter feito um registro na delegacia, o problema dela está resolvido. Não. Entendeu? Tipo assim, igual o exemplo da questão da violência doméstica ou a questão do estelionato. Você tem um pós-RO que ultrapassa o serviço da delegacia. Então, hoje, com a gente, né, com a visão mais moderna, com a polícia, com as polícias, né, em geral, sim, querendo se aproximar mais, uma polícia mais social, mais comunitária, mais próxima da população, não é mais aquela polícia, né? Quando eu entrei para a polícia, há 35 anos atrás, bastava o cara ser grandão, o cara ser grosso, o cara ser... Sim. Entendeu? Resolvia tudo na base de... Criou até uma imagem negativa para algumas pessoas, né? Uma coisa mais repressiva, entendeu? A gente vem numa ditadura, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente tem uma polícia mais inteligente, a gente tem uma polícia mais próxima da população, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente tenta orientar e mostrar que não adianta fazer na delegacia, se não tiver um interesse de fazer um prosseguimento em outra esfera, né, que a gente age, como eu falei, com ação criminal, mas quando for uma ação trabalhista, quando for uma ação civil, quando for uma ação de família, ela tem que procurar um outro órgão. Levantar um pouquinho o microfone. Isso. Ela tem que procurar um outro órgão para ser assessorada a respeito dos seus direitos. Muitas das vezes, pela nossa experiência, a gente já dá uma previsão, né, uma sugestão, ou até, né, dizer o que, próximos passos, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer. E aí, muitas das vezes, onde eu falei, muitas das vezes, a pessoa, às vezes, ela deixa de fazer o registro, ou vou pensar direitinho, ou vou ver, ou às vezes não tem documentação, porque hoje a gente vive também numa questão da ampla defesa. Não é simplesmente a pessoa chegar lá e te acusar. A pessoa que foi acusada vai ter o direito de chegar lá e se defender. Ela não vai ser condenada só porque você está acusando. Você me bateu. Você me roubou. Você tem que provar que isso aconteceu. Então, muitas das vezes as pessoas chegam lá, eu quero fazer um registro contra o Gabriel porque o Gabriel me xingou. Tá, mas como que ele te xingou? Você tem como provar isso? Olha, você tem que pensar, procura ver, arruma essa documentação, separa essa documentação, traz para a gente, porque senão amanhã você pode até responder por uma falsa comunicação de crime, por uma calúnia, por uma difamação, um crime de honra. Né? Isso atinge muito a pessoa hoje. Então, é muito pertinente a sua pergunta, até para nos resguardar. Quer complementar alguma coisa, comissário? Doutor. Ele está falando de a ofensa, né? O crime de injúria. Os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, na nossa legislação, são crimes classificados como crimes de ação privada. O que significa isso? O Estado, que ali é o Estado policial, a delegacia, ele registra e documenta o que essa vítima traz. Então, se ela não apresenta prova nenhuma da ofensa, né? Via de regra não se registra, porque no crime de ação privada a vítima é responsável por produzir essa prova. Entendi. Ela tem que oferecer essa prova. Justamente por quê? Para evitar o denuncismo vazio, a perseguição entre pessoas, porque isso é muito comum entre vizinhos, infelizmente, né? Tem até um policial militar usa uma palavra que eu acho até engraçada quando ele aparece com esse tipo de ocorrência lá, que é a desinteligência. Ele chega e fala assim, olha, estou trazendo isso aqui, mais um episódio de desinteligência entre as pessoas. Mas o complemento é esse, porque o crime de ação privada, a prova compete exclusivamente à vítima. O Estado não vai buscar essa prova, né? O interesse ali é pessoal. E se a pessoa tiver a prova em mãos, o que é a prova aí num crime de ação privada, num crime contra a honra? Um vídeo, um testemunha, áudio. Um vídeo, um áudio, o que for. O que for
possível, né, para trazer a materialidade. A gente registra, a gente inicia uma breve investigação preliminar, manda para o Poder Judiciário e essa vítima do crime de ação privada tem que comparecer ao Judiciário, porque o MP não vai atuar por ela, nem a Defensoria Pública, justamente por ser um crime de ação privada. Entendeu? E essas explicações que vocês passaram, acho que elas são muito pertinentes e contundentes, porque muitas pessoas às vezes criticam de forma errônea. Eu fui na delegacia, não quiseram registrar uma boletim de ocorrência, eles não fazem nada. Mas não é isso. É porque tudo há, de fato, essas regras que vocês mencionaram. E, além disso, a pessoa, posteriormente, às vezes ela vai na rede social, ela vai na internet, ela xinga sem ter esse fundamento, sem ter essa base, sem ter esse discernimento. E isso acontece não só com a Polícia Civil, acontece com a polícia de modo geral. Eu, particularmente, costumo observar muito que, óbvio que os policiais eles são seres humanos e, em qualquer momento, podem acabar agindo de forma equivocada, apesar do erro ser o mínimo possível. Mas a gente observa diversas pessoas fazendo críticas, às vezes, tão infundadas, sem nenhum tipo de embasamento à atividade policial, de modo geral, e sem ter o conhecimento da situação como um todo. E isso gera, a gente até conversava em off, aqui antes do programa, isso acaba gerando um prejuízo psicológico para o policial. Muitas pessoas acham que o policial é super-herói, que ele não tem sentimentos. A mesma coisa acontece com nós, jornalistas. Muitas vezes as pessoas acham que só porque nós estamos aqui na câmera, em frente à televisão, nós somos super-heróis, nós estamos de domingo a domingo acordados 24 horas para produzir notícias. Não é assim, né? Nós temos também o nosso momento de lazer e essa parte da saúde mental ela acaba sendo também muito importante, porque... creio eu, Gabriel, acredito que há uma ausência de políticas públicas voltada para a saúde mental do policial atualmente. Eu acredito que há esse defeito, digamos assim, de modo geral. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também e sobre a relação familiar mesmo, como que é para a família assim, também entender o trabalho que é realizado por vocês. Pode ir? Fala, doutor. Gabriel, é muito pertinente sua pergunta. Realmente hoje você está certeiro, hein? Está indo só direto ao... Obrigado. Tá só acertando o alvo. Pegando um gancho da outra pergunta, antes de começar a responder a sua pergunta, por exemplo, hoje a gente tem um mecanismo, até é muito importante falar aqui em público, chamado DEDIC. DEDIC é uma ferramenta que a população pode fazer o seu RO pela internet sem necessidade de ir na delegacia. Existem alguns crimes que não, tipo, roubo de veículo, né, não são feitos diretamente por essa plataforma. Mas alguns tipos, ameaça, a própria ação penal, a própria questão de comprar honra, pequenos furtos, você pode fazer pela internet. E o que acontece? É muito importante a pessoa ter um pouco de conhecimento, porque a gente pega, às vezes, lá, furto de telefone celular. Aí tem lá, descrição do crime, isso é feito pela própria pessoa dentro da internet. Ela bota lá, tem lá os campos, lá, descrição, bota nome, filiação, data de nascimento, papapá, descrição do crime. Fui furtado. Quer dizer, como você vai começar uma investigação, tá certo? É difícil. Fui furtado. Furtaram meu telefone iPhone 5. Aí amanhã eu pego o Gabriel com o telefone, iPhone 5. Como é que eu vou dizer que aquele telefone é produto daquele RO que não é, entendeu? Então, assim, a gente fica... aquela investigação fica pendente, às vezes a pessoa pode não ficar satisfeita com o resultado, tendo em vista que ela própria, ao iniciar a ocorrência, ela não fez da maneira correta. Então é muito importante que a pessoa preencha os campos corretamente, saiba dizer corretamente. A gente pega lá, a pessoa não sabe nem onde foi furtada. Eu fui furtado, não sei onde que é. A pessoa, antes da pessoa procurar a delegacia, igual o Aranha estava falando aqui, ela tem que se munir da documentação, das informações, até para que auxiliar o policial, que nem você falou, o policial não é Deus, o policial não tem condição de saber tudo, a gente precisa de auxílio no início, né? E sobre a questão da sanidade mental, realmente é uma profissão muito desgastante intelectualmente, né? Eu vejo meus policiais lá registrando, né, novamente entrando nessa questão das reclamações, a delegacia está lotada, não sei o quê, tem... O policial não é uma máquina,
Entendeu? Então, assim, o policial às vezes tem que fazer um registro de ocorrência, ele tem que dar uma descansada, ele tem que tomar um café, ele tem que dar uma esparecida, entendeu? Por exemplo, a diferença de se registrar um crime de violência doméstica para se registrar um crime de furto de telefone. A questão da violência doméstica, a mulher, muitas das vezes, ela está carente, está nervosa, precisa de uma água, precisa de conversar, precisa se abrir, precisa de contar, né, por que aquilo começou. Né? Então, isso demanda, as meninas que atendem lá no nosso núcleo de atendimento à mulher, ela fala, doutor, às vezes eu demoro 2, 3 horas para fazer um registro de ocorrência de violência doméstica. Ao ponto que você faz um registro de furto de telefone, um furto de veículo, em 5, 10 minutos você faz um registro. Entendeu? Então, assim, realmente, a gente tem carência de servidores, né? Isso em todos os órgãos que a gente tem verificado, né? Que realmente os homens têm cada vez mais sido substituídos por máquinas, só que existem alguns tipos de trabalho que a máquina não consegue fazer. Então depende do policial. E na delegacia legal, como ela foi feita no projeto, lá nós trabalhamos com senhas. Então tem um policial que tem a senha para fazer o RO, tem um policial que tem senha para fazer a investigação, tem um policial que tem senha para despachar o RO, tem policial que tem... Então, não adianta eu pegar e colocar 10 pessoas para fazer RO e não ter ninguém depois para continuar a investigação. Então, a gente faz aquela divisão ali, né? Eu tenho X pessoas para fazer RO, X pessoas para fazer a investigação, X pessoas para dar andamento, para fiscalizar, para ver se está tudo direitinho, para tirar foto do preso, para fazer a documentação do preso, para fazer uma entrevista com o menor, para apresentar no Ministério Público. Então, cada um ali tem a sua tarefa. Então, o que acontece? Tem momentos que a delegacia fica ociosa e tem momentos que a delegacia fica superlotada. Eu até brinco que tem vezes que parece lá que está distribuindo até doce, que a gente passa ali na porta da delegacia que está lotado de gente, né? Tá saindo pelo ladrão. E aí, realmente, acaba afetando a saúde do policial, porque é uma atividade que demanda um pouco de utilização de inteligência, porque ele tem que fazer certas perguntas. Da mesma forma que a pessoa, quando faz o RO online, ele tem que me dar algumas informações preliminares, prévias, o policial, na hora de fazer o RO lá, ele tem que te fazer algumas perguntas estratégicas para a continuidade da investigação. Entendeu? Então, o que acontece? Não é uma máquina, entra um, sai próximo, entendeu? O cara tem que dar uma respirada, o cara tem que, né, se assentar, né? O próximo, acabei de fazer um RO de furto de veículo, agora eu vou fazer um RO de homicídio, agora eu vou fazer um RO de apreensão de droga. Quer dizer, cada RO demanda um caminho a ser adotado pelo policial. Então, realmente, a gente, com essa cobrança, com essa carência de servidores, realmente é uma atividade que cada vez mais a gente tem visto afastamento de policiais por doença. Né? A gente não tem, eu vejo assim, um policial com 10 anos, ele entra bonzinho, daqui a 10 anos está com pressão alta, está com estresse, está com fadiga mental. Entendeu? Realmente a nossa baixa hoje é muito grande por incidência de licença, de necessidade de atendimentos médicos, né? E aí foi o que você falou perfeitamente, o policial não veio de Marte, o policial é um ser humano, pode errar, pode estar num dia ruim, né? Ele não tem necessidade ele não tem condição, às vezes, de ser um cara alegre, sorridente o tempo todo, de repente num dia está com um problema, né? Igual eu brinquei aqui no início da nossa brincadeira, da nossa entrevista aqui, fiz uma brincadeira com você, que às vezes a pessoa leva um problema para a gente tentar ajudar, e eu tenho o mesmo problema e eu não consigo me ajudar, né? Que dirá ajudar uma pessoa, entendeu? Então, realmente, é uma observação muito importante que você fez, e a gente tem estado muito atento a isso, entendeu? A gente tem tentado fazer um atendimento mais humanitário também para os nossos policiais, ter uma administração mais próxima dos nossos policiais, mais atenta dos anseios dos nossos policiais, tipo assim, poder dar condições de trabalho, ter um ar-condicionado funcionando, ter um lanche, ter uma cadeira para o policial sentar, entendeu? Ter assim, um mínimo que eu possa exigir que ele também me devolva um bom atendimento para a população. Então, assim, também o policial também nessa cadeia de, né, que eu falo que é um motor, né? Todo mundo ali tem sua utilidade dentro daquele motor para o carro andar. O policial também não está esquecido, a gente também está muito atento a isso. Né, Aranha? É isso, doutor. A gente está aqui, não é porque eu estou na frente do delegado, doutor Ney, é porque a gente conversa sempre sobre esses assuntos, né? Ele falou um negócio muito importante aqui. A gestão dele como titular
lá na 105 é uma gestão diferenciada. Ele realmente procura tornar o nosso ambiente um ambiente mais humanizado, né? Para que a gente se sinta bem lá dentro, né? Quando ele está falando assim, existem os policiais que fazem os ROs. A população costuma chamar de BO, né? Mas o nome no Rio de Janeiro é RO, Registro de Ocorrência. Em outros estados é BO, Boletim de Ocorrência. BO enfim. ficou mais popular, né? BO ficou popular. Talvez fosse até uma ideia, né, da Polícia Civil do Estado do Rio utilizar essa nomenclatura também. Ficou popular. O famoso BO, eu tenho meus BOs. Sim. Virou até motivo de piada, né? O policial que faz o BO, o RO, é o policial plantonista. Ele está lá 24 horas, que é o turno de trabalho dele, né? As 24 horas são desgastantes. Falando assim, parece que ele está sentado lá dentro o tempo todo só fazendo registro de ocorrência e tomando depoimentos. Não é bem assim. Ele está lá para isso também, tá? Mas tem algumas ocorrências que aparecem que demandam diligências imediatas, urgentes, né? O plantão, via de regra, tem que ir em situações urgentes, como, por exemplo, é raro em Petrópolis, muito raro, tá? Um homicídio, por exemplo. O plantão tem que se deslocar, tem que ser acionada a perícia criminal, uma equipe tem que ir junto, entendeu? Acompanhar. Para quê? Para verificar as circunstâncias daquela situação, se há testemunhas, se há câmeras locais, já começar a fazer levantamento de imagens, já começar a fazer um levantamento preliminar para entregar ao setor de homicídios, né, um trabalho com alguma informação mínima que lhe dê um norte, uma orientação, né? Então, o local de homicídio é um que a gente pode citar. Outro que não é muito comum, mas infelizmente de vez em quando acontece, é o suicídio. Nós temos que ir. Aí você fala assim, mas o suicídio não é crime. Não, o suicídio não é crime. Porém, instigar alguém a cometer o suicídio é um crime. Outra coisa relacionada a um suicídio, nós temos que comparecer ao local por conta do nosso olhar diferenciado para uma cena de violência, para identificar por diversos fatores se aquilo de fato é um suicídio, ou se é uma cena montada por alguém que cometeu um homicídio. E a gente descobre. Entendeu? Entendi. Por vários fatores que eu até não vou citar, que é para não entregar aí o ouro ao bandido. Sim. Entendeu? Mas nós temos um modo de verificar as coisas para detectar essas situações. Então, tudo isso se passa no plantão, como ele disse. Temos as meninas lá da ANIAN, do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Elas têm um horário de atendimento e tal, um horário bem largo, para permitir o maior número possível de atendimento por policiais mulheres, mas quando esse setor não está funcionando, o plantão está lá e vai atender a situação de violência doméstica, entendeu? Então, era isso aí só para complementar. Só para complementar, a questão lembrando muito bem pelo comissário, é mais novo que eu, né? Então, assim, a cabeça dele está melhor do que a minha. Por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê algumas diligências que têm que ser feitas pelo delegado, pela Polícia Civil, como, de repente, assegurar a mulher a retirar as coisas dela, né? O próprio afastamento do agressor, né? Filhos, né? Assegurar a segurança dela naquele momento de crise, naquele momento. Retirar os pertences, as roupas. Se ela vai para outro lugar que não a casa onde o agressor habita, nesse caso, nós temos que ir lá para garantir que ela retire tudo dela. Entendeu? Entendi. Fornecer esse amparo. É uma previsão legal da Lei Maria da Penha. Entendi. Entendeu? E eu queria saber dos senhores também, a gente comentou aqui um pouco sobre a saúde mental também e tudo mais, e eu gostaria de saber como que vocês fazem para não absorver todos os problemas que chegam até vocês psicologicamente falando. Vou dar um exemplo aqui. Pedofilia. São crimes que mexem muito com a gente. Nós aqui da imprensa, por exemplo, quando noticiamos esse caso, eu costumo dizer que são casos que tu tem que ter muito estômago ali para conseguir lidar com esse tipo de assunto.
E acredito eu que seja algo extremamente difícil de absorver e agir com o profissionalismo ali que tem que ser efetuado. E puxando isso, eu gostaria de saber o que os senhores fazem nos momentos de lazer de vocês, com as suas famílias também, até para abstrair um pouco dessa rotina estressante que é estar ali realizando esse trabalho dentro da Polícia Civil. Ô, Gabriel, deixa eu te falar, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque como a gente estava conversando aqui preliminarmente, antes da entrevista, né? Você também passa, o entrevistado, o jornalista, também passa por isso. A gente vê aí o William Bonner no jornal de grande audiência da televisão brasileira, né, quando se fala morte de um colega, sim, morte do Papa, a gente vê pessoas se emocionando na hora de dar uma notícia. A gente já viu vários repórteres e não conseguir, né, dar notícia, não conseguir dar continuidade, ter que, né, dar uma segurada, peraí, dá um tempinho. É basicamente o que o policial tem que fazer, né? Só que, infelizmente, não, assim, o nosso trabalho, infelizmente, nos demanda isso, né? Infelizmente, assim, todo dia, quase, a gente tem uma notícia ruim, né? Eu até brinco, né, que eu gostaria de ser entregador de flores, entregador de bombom, né, para na hora da bater na porta de alguém todo mundo tá feliz, né? não queria ser conhecido como japonês da Federal, né, que virou a chacota, né? 6 horas da manhã se aparecer um japonês lá na câmera ou no vidro, não abre a porta não, entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar ser o mais profissional possível, né? Eu acredito que quando a gente entra para a polícia, né, nos primeiros plantões, nos primeiros anos, isso é uma coisa mais difícil, mas acaba que eu brinco que a gente acaba ficando mais cascudo, a gente acaba ficando mais como assim, uma casca, né? Eu até, como o Aranha falou, no local de homicídio, por exemplo, a Polícia Civil ela não pode mexer em nada antes da chegada do perito. Então, muitas das vezes a gente aguarda o perito. Só que esse perito, às vezes, ele está fazendo um outro local, está fazendo um outro trabalho, às vezes ele demora para chegar. E a gente tem que ficar ali fazendo aquela proteção daquele local, para que ninguém mexa, para que não seja modificado nada. E acaba que, às vezes, a gente está com o corpo ali, o cadáver ali do nosso lado, e a gente começa a conversar. E aí, sem querer, a gente acaba falando de alguma coisa, uma piada, daqui a pouco, sem querer, a gente está rindo. E as pessoas, às vezes, estão próximas, não estão entendendo. Pô, mas os caras estão rindo, mas não é porque você está ali... Não naturalidade do dia a dia, né? Não é que a gente é frio, não é que nem que seja a naturalidade do dia a dia, mas é que acaba que aquilo ali passa a ser profissional. A gente não está ali como uma máquina, a gente está ali como uma pessoa. Da mesma forma que a gente se emociona para a tristeza, a gente também pode se emocionar por outras formas. Entendeu? Então, realmente, eu acho que no início, quando você começa, eu vejo... Assim, hoje em dia tem muito policial que é concurseiro, ele faz por questão de ser funcionário público, por causa de um concurso público, quando na minha época era vocacionado. Então, né, aqueles policiais vocacionados, né, eles entram muito com aquela questão de querer resolver o mundo, super policiais, né, superpoderes, e aí acaba vendo que a burocracia, que a questão de um serviço mais de excelência, não é mais... Muitas das vezes você depende de outros órgãos. Eu não posso invadir uma residência sem pedir um mandado de busca e apreensão. Eu não posso prender uma pessoa sem pedir um mandado de prisão, a não ser que ela esteja em flagrante delito. Então eu vejo muitas vezes o policial às vezes se ficando chateado. Eu pedi a prisão e o promotor não deu. O juiz não deu, não vou poder prender o cara. Então, assim, no primeiro momento, aquilo ali começa, vai com aquilo chateado para casa, você vai pensando aquilo. Mas eu acredito que depois, com o tempo, você vai acabando vendo que aquilo ali faz parte da tua profissão. Aí eu brinco, que eu boto uma capa, eu chego na delegacia, visto essa capa, e quando eu saio da delegacia, eu tiro essa capa. Porque o que a gente costuma ver, não só em séries policiais norte-americanas, o policial acaba destruindo a sua família se ele começar a levar isso para dentro de casa. Se ele começar, por exemplo, a dar mais atenção para o trabalho do que para a casa dele. Que são algumas coisas que às vezes a população não vê. Né? Porque, por exemplo, né, hoje você está me conhecendo, amanhã se a gente estiver num bar,
tomando uma gelada, você lá com a sua família e com a minha família, mas acontecer um crime com a sua pessoa, eu tenho certeza que você vai lá me chamar como policial. Eu não vou poder chegar para você e falar assim, não, Gabriel, olha só, nesse momento eu não sou policial não, nesse momento eu estou de folga. Não tem nem como, 24 horas. Nesse momento eu estou com a minha família, não vou te ajudar. Eu, no mínimo, eu sou obrigado, mais ou menos como uma missão de socorro para todo mundo, no mínimo eu tenho que te orientar e tenho que pedir auxílio. Eu não posso me negar a falar com você, eu não posso me negar a te atender, entendeu? Então, o que acontece? Muitas das vezes a família é trazida para esse universo policial, entendeu? A minha ex-esposa era interessante, a minha ex-esposa, eu atendia ligações, né, de madrugada, né, porque você está de plantão, né? Ou até própria, você está de sobreaviso, porque com essa carência de servidores, às vezes você responde por várias delegacias, ou você responde por vários dias seguidos, sem ter esse plantão, igual ele falou, de 24 horas, com as folgas jurídicas que a lei trabalhista nos dá. Então você vai para casa, você fica, às vezes, de sobreaviso. Eu recebia ligações da delegacia, às vezes, 2 horas da manhã, minha ex-esposa não gostava que eu falasse perto, que ela acordava, que ela tinha um sono leve. Entendeu? E o meu atual relacionamento já gosta. Porque ela quer saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, no meu ex-relacionamento eu tinha que ir me afastar para falar, para deixar a pessoa dormir. No meu relacionamento atual, a pessoa quer saber, depois até quer discutir o que aconteceu, o que eu decidi, o que foi feito, o que não foi feito. Entendeu? Então, assim, você tem que saber lidar muito com isso, até para você não destruir o teu casamento, destruir tua família, deixar de dar atenção para os seus filhos. Né? Igual ele estava falando aqui, a questão do homicídio. Né? Aniversário do teu filho. Eu sou delegado titular. Eu estou de folga. Pô, sei lá, mataram o prefeito. O governador viveu Petrópolis, mataram o segurança do prefeito. Uma ocorrência de repercussão, mesmo eu estando de folga, mesmo eu vou ser demandado. E aí, aniversário, eu vou ter que largar o aniversário do meu filho para ir lá. Né? Quantas e quantas foram as vezes, né, Aranha, que a gente está em campana para pegar o cara numa investigação, a droga vai chegar hoje, hoje eu estou de plantão, amanhã, não, a droga não vai chegar hoje, vai chegar amanhã. O informante falou que vai chegar agora, nesse momento. Então, sabe, então assim, realmente é uma vida atribulada. É mais ou menos igual médico, sabe, o cara quando é vocacionado. Quando o cara não é vocacionado, o cara desliga o telefone, o cara não está nem aí. Mas quando o cara é vocacionado, quando o cara quer fazer um serviço diferenciado, que é o que a gente procura, igual o Aranha falou, obrigado pelas palavras aí da nossa administração, eu sou nascido e criado em Petrópolis. Então, se eu fizer vergonha, eu estou fazendo vergonha para mim e para minha família. Como se eu fizer um bom trabalho, eu estou fazendo para mim e para minha família. A gente faz um trabalho diferenciado que a gente pode dar um bem-estar para a nossa família também. Porque a minha família amanhã pode ser vítima de um assalto. Não é só porque é minha família que ela está imune a acontecer algum tipo de coisa que vai acontecer com qualquer um da população. Então a gente trabalha pensando na coletividade. Então, assim, eu procuro fazer um trabalho diferenciado, principalmente quando eu trabalho na minha cidade, que eu sou funcionário do Estado, eu posso ser colocado em qualquer cidade. Já trabalhei em várias cidades, nunca deixei de fazer diferente do que eu faço em Petrópolis, mas em Petrópolis eu tenho para mim como obrigação de prestar um bom trabalho. Lógico que eu nunca vou agradar ninguém, a todos. Sim. Agradar alguém eu vou agradar, mas não vou agradar a todos. Por quê? É basicamente ação na justiça. Vai ter um ganhador e vai ter um perdedor, é igual o jogo de futebol. Vai estar o flamenguista vai estar feliz, o do Fluminense vai estar triste, o do Corinthians está triste, entendeu? Então nunca vai estar todo mundo satisfeito com a atuação. Eu vou ser sempre alvo de críticas. Sempre. Então, é uma coisa até interessante a ser abordada. Então, toda vez que a minha vivência na polícia, todo policial que eu recebo, eu quero saber de onde que ele é, o que ele fazia antes de entrar para a polícia, o que aconteceu, qual é, né, que vários policiais são formados em arquitetura, não só em direito, eles têm outras formações de engenheiro, nutricionista, né? Nós temos médicos dentistas, nós temos policiais dentistas, nós temos policiais médicos. Filósofo, entendeu? Professor de história. Então, assim, a primeira reunião que eu falo com meus policiais, assim, se coloque no lugar daquela pessoa que bateu ali na tua porta, no teu balcão. É um senhor de idade? Podia ser seu pai. É uma criança? Podia ser seu filho. Mas eu não tenho filho. Não, podia ser seu sobrinho, podia ser você quando era pequeno. Entendeu? Eu até brinco com ele que ali
a gente está do outro lado do balcão. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu vou renovar minha carteira de polícia, eu tenho que ir lá num balcão e outro policial vai me atender. Eu vou estar aqui do outro lado pedindo ajuda de um policial que eu estou lá para renovar a minha carteira. Se eu não for bem atendido lá, eu vou ver como é o mau atendimento que eu estou dando para as pessoas que estão batendo no meu balcão. Entendeu? Então, a única coisa que eu peço para os meus policiais é a gente trata aquela pessoa como se você gostaria de ter sido tratado. Ou alguém da sua família. Eu não vou chegar para o Aranha, chegou uma senhora lá, Aranha, né? Trata a senhora como você gostaria, porque você não é uma senhora. Mas pode ser sua mãe, pode ser sua tia, alguém da sua família. Esse olhar de empatia tem, né? Assim, ao contrário do que boa parte da população pensa, né? Você, em regra, tem um pessoal ali no atendimento 24 horas que tem um olhar de empatia pelas vítimas, entendeu? Gera alguns problemas às vezes, é assim, aquela questão que eu te falei dos crimes de ação privada, né? Uhum. Como a gente atua no conflito de interesses entre pessoas, às vezes aquela pessoa que está ali nos demandando, ela não tem o direito que ela acha, que ela acredita que tem, né? E sai dali contrariada, embora a gente tenha um modo educado de agir, o modo de empatia, a gente se coloca. Você perguntou um negócio interessante aí, como é que vocês fazem para não se envolver em determinadas situações? Bom, aí é uma questão realmente pessoal do policial, cada um segue de uma forma, né? A gente lida com situações às vezes muito pesadas, muito densas, como a pedofilia que você colocou, e por sermos seres humanos, óbvio que diante das evidências que a gente está vendo, nós temos reações humanas. Algumas reações humanas eu não posso nem comentar, eu guardo comigo para não perder meu réu primário. Guardo comigo. Mas vou ter que atuar profissionalmente, entendeu? E fazer a prova da pedofilia é uma via crucis para a vítima, sabe? É uma questão difícil, complicada, mas segue um rito, tem um caminho. Tem outras situações muito densas também que aparecem lá. Aí você perguntou assim, o que vocês fazem para não ter um envolvimento ali? Tá? O que o delegado falou aqui. Primeiro, procurar não levar para casa. Não tem jeito, você tem que procurar não levar aquele pesadelo dos outros para dentro da tua casa. Numa delegacia não vai comparecer ninguém ali rindo para uma festa. Está todo mundo ali com problema criminal, né? Eu procuro, rapaz, me fechar diante de uma situação muito dramática. Eu digo me fechar assim mentalmente, né? Criar uma espécie de aura, né? Tem umas coisas que eu acredito aí, enfim. Aí eu procuro me fechar para não deixar aquela energia muito pesada naquele momento da pessoa ficar me atingindo. Porque atinge. Você já deve ter ouvido falar que tem gente que vibra tão baixo que passa do lado de uma planta, a planta murcha, né? Enfim. É a questão das crenças aí de cada um. Mas, no meu caso aí, para tentar desopilar o fígado, tentar sair um pouco desse universo quando eu estou fora de lá. Eu toco meu violão, sou músico, meu contrabaixo, já tive banda de rock rebeldia, rock paulada no sistema em tudo que está errado, e já era policial, tá? Cabeludo e tal, já era... A banda, enfim, não continuou ao longo do tempo, fui seguindo minha carreira aí. E é isso aí, tomar uma cervejinha com um churrasquinho, que ninguém é de ferro, né? Esse tipo de coisa aí. Uma vez, você me fez lembrar de algo muito interessante. Uma vez, na época, para quem não sabe, o Giro Serra, o Grupo Giro já teve um jornal impresso, e na época a gente fazia o editorial semanal, cada jornalista escrevia um editorial. E uma vez, certa vez, eu escrevi um editorial falando justamente sobre isso. Porque até uma história aqui que eu contei nesse editorial, que eu estava dentro do ônibus, aparentemente um casal de pessoas, a moça chegou, falou pro marido assim, poxa, eu acho que aquele menino ali é aquele que aparece na TV, que não sei o quê. Aí o rapaz, né, me olhou de cima a baixo e falou, claro que não, ele não ia estar aqui andando de ônibus. Ou seja, as pessoas têm isso com o policial, têm isso com a gente, de modo geral, de achar que não somos seres humanos normais como outros quaisquer, né? E como você comentou, desses momentos de lazer,
e de distração. Eu queria fazer uma pergunta aqui importante também para as pessoas, como acho que o delegado comentou muito bem essa questão da vocação, e é um fenômeno que eu observo muito atualmente. Muitas pessoas entram apenas pela estabilidade, pela questão financeira, não necessariamente porque querem ser policiais ou qualquer outro tipo de cargo e de profissão. Comentei muito isso aqui com o Juscelino Júnior, perito da Polícia Civil, que vocês acompanharam também o Giro Entrevista. E aí, eu gostaria de saber sobre essa questão mais didática e de dedicação quando você vai prestar um concurso, no caso de delegado, para a Polícia Civil de modo geral, como isso é algo que demanda bastante estudo, demanda bastante conhecimento, tanto no momento qual você está se prestando a concorrer a um cargo público, como também depois, quando você já ingressou neste cargo que você almejava, a atualização constante ali também do conhecimento. Gabriel, o que acontece? Isso é muito importante. Eu já recebi policiais na delegacia que me perguntavam se precisava de armado para a delegacia. Eu acho que ele ir armado para sair com parente, para o seu lazer, aí é a escolha dele. Eu acho que, mas assim, na delegacia, eu acho que isso é uma coisa inerente ao cargo. Se você quer ser policial, você tem que estar sempre pronto a uma pronta resposta. Né? Nós já tivemos aí históricos, aí, agora recentemente até em Campos Elíseos, de invasão de delegacia. Né? Você não necessariamente tem que sair numa viatura ou sair numa ocorrência, igual a Aranha falou, externa, para você ser necessário você ter um pronto emprego, até para defender a sua vida. Não estou nem falando de defender a vida de terceiros. Né? Você defender a sua própria vida. Então, assim, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Né? Também é importante do administrador saber como trabalhar com a sua mão de obra, né? Que, como a Aranha falou muito bem aqui, a gente tem lugar para todo mundo. A gente tem lugar para o filósofo, para o cantor rebelde, cabeludo, tatuado. Lá não tem nenhum tipo de preconceito. A gente acho que a sociedade toda, né, tinha que estar livre desse preconceito, mas acho que mais ainda dentro da instituição Polícia Civil, porque, como a gente estava falando de vocação, por exemplo, eu tenho um policial que atira porrada de bomba. Chamou o cara para subir morro, para dar tiro. Ele é o primeiro a se... eu quero. Entendeu? E aí já tem outros, não. Transporte de preso, não. Entendeu? Mas o cara é maravilhoso para, de repente, fazer uma investigação, para tomar um depoimento. Entendeu? Já tem um que já é um cara, uma pessoa mais limitada, mas é o cara que vai, de repente, transportar o inquérito para o Ministério Público, trazer o inquérito de volta, levar a maconha para exame na perícia, trazer o laudo, entendeu? Logicamente que cada vez mais isso aí está sendo automatizado, mas ainda tem espaço para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que ser bem eclético para saber receber essas pessoas. Então, eu vejo, assim, muito interessante essa questão dos concurseiros. O que eu fico preocupado é porque isso demanda um custo para o Estado para você formar um policial. O policial ele é um cargo tão diferenciado que ele não faz apenas um concurso público. Depois do concurso público, faz parte, dentro desse concurso público, um período na academia de polícia para saber, entre aspas, se portar como policial. O que fazer, o que deixar de fazer, até portar arma de fogo. O cara, quando passa a ter um cargo de policial, ele passa a ter o direito a porte de arma. Então, qualquer do povo, para poder ter um porte de arma, ele tem que ter um curso, ele tem que ter uma habilidade. Você não pode jogar uma arma na mão de uma pessoa de qualquer maneira. Entendeu? Então, o Estado demanda um investimento nessa pessoa. E se essa pessoa não tem vontade de ficar ali, de não permanecer, acaba sendo assim, um dinheiro mal empregado. A gente brinca que é o trampolim, né? E o cara vai fazendo concurso, agora abriu para outro melhor. Entendeu? Mas eu não vejo nenhum tipo de problema. O único maior problema que eu vejo é o custo, é o tempo que você demanda para você formar aquele policial. Né? Se o Estado hoje chegar, né, se o Gabriel chegasse hoje para o governador, falasse, governador, nós temos que colocar mais policiais. O governador vai ter que precisar de pelo menos um ano e meio, de começar hoje do zero, para ter esse policial nas ruas para pronto atendimento à população. Né? Que tem o concurso, tem as fases do concurso, tem recurso, tem a academia de polícia. Geralmente a academia de polícia é 6 meses na academia, quando eles não fazem um horário mais fechado, mais curto, é 3 meses o mínimo que você passa numa academia de polícia.
né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, mas tem esse óbice de realmente você ter uma questão no investimento e daqui a pouco você perder essa pessoa. Mas faz parte do jogo, né? Assim, a gente tem que saber trabalhar com as ferramentas que nos são dadas. Mas ele está falando da vocação, né? Do policial vocacionado. Essa é uma profissão muito empolgante, sabe? O que ele falou no início, Polícia Federal e Polícia Civil, são polícias conhecidas como polícias judiciárias, né? Que é a polícia auxiliar do MP e do Poder Judiciário, é a polícia da investigação criminal. Se o sujeito não for vocacionado para investigar crime, ele vai até ser um servidor público, vai ter espaço para ele em algum lugar, tá? Nas rotinas burocráticas internas, por exemplo. Mas o policial vocacionado na investigação criminal faz a diferença. Porque investigar é uma ciência, né? Existem métodos que você segue, há um método por trás de tudo isso, né? E a satisfação de elucidar um crime e dar uma resposta às vítimas não tem preço, entendeu? Vale a pena, né? É interessante, pegando um gancho aí, fazer uma tréplica, né? Às vezes a pessoa entra sem vocação, às vezes e acaba lá dentro se apaixonando, entendeu? Aí também, onde mais uma vez eu vou lhe falar a importância de uma administração, a importância daquela pessoa que vai recepcionar aquele candidato. Você entendeu? Porque também eu vejo muita gente entrando vocacionada que acaba se decepcionando. Né? Porque às vezes não teve uma administração que soube valorizar, às vezes teve uma administração que não soube dar oportunidade para aquela pessoa crescer dentro da instituição. Como a gente estava falando aqui, a delegacia tem o plantão, que é o que recebe as pessoas e começa a investigação através do plantão, e tem as equipes de investigação. Então, geralmente, a pessoa começa nessa questão do plantão, de receber as pessoas, começar a ocorrência, até porque ali que ele vai dar aquela sementinha dele começar a ver como que as coisas funcionam. E aí, às vezes, a pessoa, queria sair do plantão, queria investigar e coisa e tal. Então, isso foi trazido novamente, tinha sido perdido com a questão da criação da lei da delegacia legal. Por quê? Porque não tinha mais setores na delegacia. Na realidade, não existe, institucionalmente, não existe esses setores. É que os delegados entenderam por bem de novamente resgatar isso. Porque, por exemplo, eu tenho um policial que é ótimo em investigação de homicídio, mas ele é péssimo em investigação de furto. Eu tenho um policial que é ótimo, plantonista, mas é péssimo. Entendeu? Então, justamente para você saber utilizar o dom de cada um, a expertise de cada um. Igual ele falou a questão do suicídio, muito inteligentemente. Muitas vezes a cena se apresenta como uma coisa e a gente vai ver outra. Isso é uma coisa muito apaixonante, é muito empolgante para qualquer um. Né? Eu tenho certeza que, até na sua própria casa, né? Sumiu um negócio aqui, apareceu lá. Você tem aquela coisa, mas como é que o negócio apareceu lá? Estava aqui, foi aparecer lá, você vai querer saber quem foi que pegou, quem foi que teve na sua casa. Entendeu? Então, isso acho que é uma coisa até natural, da curiosidade de todos nós. Delegado, comissário, antes de finalizar, primeiramente eu quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês de virem até aqui aos estúdios do Grupo Giro e cederem gentilmente essa entrevista aqui para a gente. Eu gostaria que cada um de vocês desse um recado final, um breve recado final para todos então que estão nos acompanhando neste momento. Gabriel, o recado que eu posso dar é que juntos nós somos mais fortes. A gente tem que acreditar. Né? Se a gente não acreditar, se a gente não tiver amor no coração, amor nas coisas que a gente faz, está tudo perdido. Então, a gente não pode perder a esperança nas instituições que a gente tem. A gente não pode... nossa polícia é ruim, nossa polícia é pior, nossa polícia é violenta, mas é a polícia que nós temos. Nós vamos pedir recursos a quem? A quem nós vamos pedir ajuda? Tem a pessoa até que pede pro Batman, chama o Super-Homem, chama o Spider-Man, sabe? Então, quer dizer, por pior que seja, procure entender o policial, procure entender o trabalho do policial, faça mais ou menos igual eu faço, procure se colocar no lugar daquele policial. Né? Eu tenho aprendido muito com esse meu tempo, porque é muito fácil a gente criticar o trabalho do outro. Eu vou chegar aqui e falar, o Gabriel, o repórter lá, só fica lá no microfone, na água gelada, no ar-condicionado. Mas eu não estou aqui para saber as suas dificuldades, que o equipamento deu problema, a geladeira quebrou, sabe? Então, hoje eu aprendi muito a observar as outras instituições, a Polícia Militar, a Guarda Municipal.
todos os órgãos auxiliares que nos ajudam, que ombreiam o nosso trabalho diariamente. É muito fácil eu reclamar, pô, policial militar, liguei para o 90, até agora não chegou. É muito fácil. Mas eu tenho que me colocar... Quantas ligações ele recebeu? Quantas demandas ele teve? Entendeu? Então, o que eu posso, de última palavra, dar aqui é justamente isso. Acredite na sua polícia. É a polícia que nós temos. Né? Hoje nós temos os lugares, a ouvidoria, né, que você pode fazer críticas, você pode fazer elogios. Isso é muito importante até para a carreira funcional do servidor. Sugestões. Tá certo? Sugestões. Entendeu? Então, assim, abrace a polícia que você tem, porque... eu brinco, não é porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Né? O advogado fala assim, sem advogado não há justiça, legal. Sem professor não tem médico, não tem advogado, legal. Mas sem segurança pública você não tem nada. A gente tem visto aí, trem, não tem tempo para você ir trabalhar porque o cara furtou o cabo. A escola, cadê a merenda escolar? Furtaram a televisão, furtaram o computador. Sabe, então... Cara, assim, a democracia passa por um ombro armado. Não tem qualquer governo, seja ele democrático, seja ele autoritário, seja o que for, ditatorial, ele precisa ter um ombro armado, ele precisa ter uma força policial para controlar aquele poder, aquela sociedade. O que acontece? Quando nós vivemos em sociedade, a gente abre mão de alguns direitos para a gente receber deveres. Entendeu? Então, assim, abrace a polícia, ajude a polícia, não tenha medo. Eu sei que está difícil, né? Às vezes a gente vai no local de... o cara morreu de um tiro de bazuca. Estou chegando no vizinho, não ouvi nada. Falei, cara, você não ouviu nada, foi tiro de bazuca. Não, eu tenho um sono muito pesado. Ninguém quer se envolver mais no problema de ninguém, sabe? Mas assim, vamos acreditar. Obrigado, tá? Pelo espaço. Eu que agradeço, comissário. Olha, agradecendo aqui pelo convite, tá? Do Grupo Giro. Foi uma satisfação imensa estar aqui. Acredite na polícia, né? Coisa rápida, afinal. A polícia não é preconceituosa. A gente prende inúmeros racistas, tá? A polícia não tem intolerância religiosa. Já prendemos em flagrante pessoas por crime de intolerância religiosa. A polícia não olha com olhar diferente para alguém que tenha A ou B orientação sexual. Não existe. Já prendemos inúmeras pessoas por homofobia. Então é assim, a Polícia Civil está ali para atender as demandas. Pode ir sem medo, gente. Não vai ter gente preconceituosa ali. Ainda fala assim, a polícia é racista. Complicado. Um elevado número de policiais é composto por gente preta e parda. Como é que esse policial vai ser racista? Você está entendendo? Não tem. É fantasia, é papo furado, disse-me-disse de WhatsApp. E cuidado com as fake news, tá? Precisando, procure por nós. Vale a pena ser policial civil, tá? Quando tiver noticiazinha, é difícil, é um concurso difícil, mas você só depende de você para entrar, tá bom? O R Online, posso deixar um recadinho? Claro, claro. A plataforma é ROonline, tudo junto, .pcivil, que é o P de polícia, .pcivil.rj.gov.br. Depois eu peço ao pessoal aí para deixar numa legenda para vocês aí. Tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, delegado. Obrigado, comissário. Quero agradecer agora a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista. E dando um breve recado para você que está nos acompanhando. O Giro Entrevista começando hoje esta segunda temporada do Giro Entrevista. Novos episódios estão por vir, tanto aqui na nossa grade de programação do Giro TV News, como também no nosso canal do YouTube, o Giro Play. E para você que está me assistindo pela TV nesse momento, eu sempre deixo esse recado no final de cada edição do Giro Entrevista. Caso você tenha visto essa entrevista pela metade, queria voltar em algum ponto, queria assisti-la desde o início, saiba que aqui no Giro TV News você pode observar as nossas representações, as nossas reprises, mas também você pode acessar na íntegra este episódio do Giro Entrevista no nosso canal do YouTube, o Giro Play. Tem lá a playlist Giro Entrevista, e lá você pode ter acesso a todos os episódios que já foram ao ar. Inclusive, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. No mais é isso, agradeço novamente a gentileza aqui do delegado e do comissário, agradeço a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.